Essa é a segunda edição do IG Plus Entrevista. E mais uma vez recebemos a doutora Fabiana Negrão, consultora jurídica da Abralimp, para bater papo conosco. Olá, doutora Fabiana, muito obrigada por estar com a gente novamente. Oi, Carla, eu que agradeço essa nova oportunidade. Que bom! Doutora Fabiana, após a nossa primeira conversa, nós recebemos vários retornos via nossos canais de comunicação e o assunto revisão e suspensão de contratos está tirando o sono de muita gente. E com relação a isso, a gente tem uma extensão do assunto, que é o que impacta na mão de obra, nos funcionários, nos colaboradores. E aí, agora que o gato subiu no telhado, como é que ficam as coisas? Então, nós vamos para a primeira pergunta que chegou para a gente, que é justamente essa. Foram estipuladas medidas obrigatórias para as empresas adotarem com a nova lei? Conta para a gente. Então, Carla, assim, por lei, hoje, o empregador, ele já é obrigado a fornecer um ambiente de trabalho sadio e salubre para todos os funcionários, tá? Sejam eles efetivos, CLT, ou terceirizados, autônomos, tá? Enfim. Então, as empresas que não conseguiram ou que não puderam, em virtude da natureza da sua atividade, adotar o sistema de trabalho home office, tá? Então, elas têm a responsabilidade social e legal, tá? De contribuir com as medidas de prevenção, controle e informação sobre o Covid-19, tá? Internamente, o que elas têm que fazer? Elas têm que adotar todas as medidas que são recomendadas pela OMS, tá? E além da OMS, as nossas regulamentações que já foram editadas pelo governo brasileiro, ok? Tá? Dentre elas, as principais hoje, tá? Fornecimento de máscaras e luvas descartáveis. Dependendo do tipo da atividade, tem que ter proteção para roupa, para calçado, ok? E até mesmo, se for o caso, e é o que a maioria das empresas estão fazendo hoje, Carla, o que é? Disponibiliza uniforme. Então, a pessoa trabalha com o uniforme da empresa, tá? Elas não estão mais deixando as pessoas levarem esses uniformes para lavar em casa. Doutora Então, a venda... Fabiana, eu posso até aproveitar uma interrupção e fazer uma pergunta. A partir de 4 de maio, em São Paulo, será obrigatório o uso de máscaras em transportes públicos. O contratante deve fornecer as máscaras para que o colaborador utilize no trajeto casa-trabalho? Eu entendo que sim. Se for empregado CLT, ele vai ter a obrigatoriedade de fornecer, tá? Ok. A máscara, a luva, é isso que eu estou te falando. Até mesmo se for o caso, essa troca diária de uniformes, que é o que a maioria das empresas hoje estão fazendo. Então, o que o funcionário fazia antes? Ele ia uniformizado, às vezes, da casa dele, chegava para trabalhar, né? Ou não, ou então aí vai com a roupa de casa, chega no trabalho, tira coloca o uniforme e depois no final do expediente ou ele vai embora com esse uniforme para casa ou ele tira o uniforme, enfim. E o que a maioria das empresas hoje estão fazendo? Obrigação do funcionário deixar o uniforme na empresa e esse uniforme é encaminhado para uma lavagem especial, né? Para evitar o contágio. Então, quem usa uniforme hoje, a maioria das empresas está retendo o uniforme e fazendo essa higienização e fornecendo no outro dia um uniforme limpo e já higienizado para o funcionário trabalhar, principalmente o pessoal que trabalha na área de saúde, em hospitais, né? No caso de vocês, o prestador de serviço, né, que faz a limpeza do hospital.
ele é recomendado que se faça isso, tá, Carla? Essa, E é então, lógico passa que assim, Essa passa, então, a ser uma responsabilidade. Quem não fazia isso anteriormente, então, durante o período da pandemia, passa a ser uma responsabilidade do contratante. passa porque o uniforme, você não sabe se a pessoa vai chegar em casa e vai lavar aquele uniforme, né, Carla? Com Ou então, certeza. se ela lavar, se ela vai lavar com o produto adequado para poder eliminar qualquer tipo de vírus ou de contágio do uniforme. Então, acaba sendo, é recomendado que se faça. Eu sei que às vezes é uma logística difícil da Uhum. empresa conseguir, né, fazer, mas é recomendado que, havendo essa possibilidade, que se faça, tá? Para outro tipo de atividade, se for uma atividade mais administrativa e que não tem como também colocar em home office, o chão de fábrica, né? O distanciamento mínimo de 1 metro também, que agora também tem que ter entre os funcionários, tá? E redobrar, Carla, porque agora também virou uma obrigação das empresas, redobrar os procedimentos de higiene dos ambientes internos da empresa, tá? E nesse ponto eu até queria abrir um parênteses, porque a Abralimp tem lançado aí nesses últimos dias vários manuais de procedimento, de limpeza profissional, de vários tipos de ambiente, comerciais, acho que daqui a pouco vai sair de escritórios, de transporte público, então Sim. tem normas bastante técnicas que pode ajudar as empresas nessa higiene redobrada aí que tem que ser feita, tá? Eu Agora, aproveito até sim, para eu aproveito até a sua colocação para dizer que o download é gratuito. Basta entrar no site abralimp.org.br. Esse é um material técnico, mas extremamente rico e muito importante para todo o segmento e para o mercado em geral. com certeza, né? Agora, além de todas essas recomendações que são pessoais, né, para o funcionário, o nosso presidente da República, no dia 6 de fevereiro desse ano, ele editou uma lei, que é a Lei 13.979, que foi justamente a lei que tratou das medidas de enfrentamento de emergência da saúde pública para o coronavírus, tá? E algumas das medidas tratadas por essa lei, elas falam justamente dos aspectos trabalhistas, tá? E principalmente em quais situações, Carla? Em duas delas. Necessidade de isolamento e quarentena do funcionário, tá? Parece que são coisas iguais, mas não são. Então, assim, o isolamento é aquele para empregados já contaminados. Então, assim, o empregado já foi contaminado por qualquer motivo, ele tem que ter o período dele de isolamento, que é diferente da quarentena, que é aquele que simplesmente está em suspeita de contaminação, tá? Então, a gente tem que entender esses dois termos, porque eles são tratados na lei, mas eles são terminologias diferentes, tá? Okay. Agora, esses exemplos que eu vou dar, eles servem tanto para empregados quanto para terceirizados, quanto para os funcionários terceiros prestadores de serviço, tá? Então vamos lá, o trabalhador com suspeita de contaminação, ele vai ter que ir para uma quarentena, tá? Então a empresa obrigatoriamente tem que encaminhar, tá lá na legislação, ela tem que encaminhar o funcionário para quarentena e é lógico que ele vai ficar em isolamento, né? A quarentena do Covid, ela é de 14 dias, tá? Okay. Então, durante esse período de 14 dias, é, o funcionário, ele vai ficar afastado, mas a empresa, Carla, ela tem a obrigação do pagamento dos salários e ela não pode descontar esses dias do trabalhador. Essa é a minha pergunta. Corre normalmente todas as obrigações? Normalmente, tá? Então a empresa não vai poder nem descontar salário, nem descontar dias de trabalho. Agora, sim, independente da quantidade de dias, tá, Carla? Porque se o funcionário precisar tá com suspeita, né? Uhum. É, passou dos 14 dias por algum motivo, a empresa vai ter que continuar arcando com esse período, tá? Agora, o que a gente recomenda? O que seria o certo? A quarentena é de 14 dias. Passados 14 dias, não foi constatado, Diagnosticado. volta ao trabalho. Ainda está com alguma suspeita, está pendente exame,
ele vai continuar em quarentena sob a responsabilidade da empresa. Chegou nos 14 dias, foi confirmada a suspeita, o funcionário está com o coronavírus, ele vai ser afastado pelo INSS. Ok. Tá? Aí ele tem um afastamento normal, como qualquer outro funcionário, a gente tem aquele período Segue que a os primeiros regra. 14 dias segue a regra, né? Então os primeiros 14 dias a empresa arca, no 15º isso passa a ser responsabilidade do INSS, tá? Agora, nesse ponto, Carla, eu tenho uma observação muito importante Sim. de uma notícia bem recente, de ontem, inclusive, tá? Porque essas medidas de isolamento e quarentena para funcionários, elas foram trazidas pela lei, essa 13.979, e depois elas foram ratificadas na MP 927. Só que na MP, o governo entendeu que o coronavírus, ele não seria caracterizado como doença do trabalho, tá? Isso lá na MP. E o STF ontem decidiu que tá? Então, é provado que ele foi adquirido no ambiente de trabalho ou em razão das atividades desempenhadas, ele vai ser considerado doença ocupacional, tá? Então, como nexo, vai ser considerado uma doença de nexo com o trabalho. E isso é importante, que foi uma decisão de ontem e era uma dúvida que ficava, né? Então, as empresas até então não sabiam o que fazer, então agora tem uma decisão do STF já definindo. Na verdade, o STF suspendeu o artigo. Então, se ele suspendeu o artigo não tem eficácia, então vai seguir a regra geral dos afastamentos por doença, acidente do trabalho do INSS, tá bom? Okay. Agora, importante, Carla, é o seguinte, essas regras, assim, elas não são absolutas. Então, não é todo funcionário que tem Covid que vai ser considerado doença profissional. Ele vai ter que ser comprovado que aquilo foi adquirido no trabalho ou em razão da atividade exercida, tem uma grande chance de isso ser, entendeu? Até porque isso pode criar um passivo gigantesco lá na frente, né? Pode, porque na verdade ele vai ser caracterizado como acidente de trabalho atípico. Já está previsto na lei, inclusive por questão de pandemia. A lei da Previdência já prevê isso, né? Mas é um passivo, é aquilo que você falou, é uma possibilidade de um passivo bem grande. Essas recomendações, Carla, todas essas que a gente passou, elas servem tanto, reiterando, para empregados, para terceirizados ou trabalhadores eventuais, enfim, tá? Está dentro do ambiente de trabalho da empresa, a empresa tem responsabilidade, ok? Tá? Doutora Aí, assim, Fabiana, falando especificamente sobre... eu ia falar eu queria especificamente sobre o terceirizado. Eu queria aproveitar para incluir uma questão, antes da gente destrinchar aí os grupos, como a tomadora de serviço pode saber se aquele colaborador está ou não no grupo de risco? Porque a gente tem duas situações. Uma é quem está suspeito de ter contraído o vírus e quem já tem ou comorbidade, que são as doenças pré-existentes, ou que de alguma forma se enquadra no grupo de risco. Como é que ela avalia isso até para ela se preparar para a contingência mesmo? Então, Carla, na verdade essas informações elas têm que ser fornecidas pela própria prestadora de serviços, tá? Porque existe uma relação direta entre tomador e prestador de serviços. O terceirizado, ele não tem vínculo com o tomador, ele não tem subordinação com o tomador, tá? Então, o que nós recomendamos? A tomadora, ela tem que, primeiro de tudo, é ela quem vai determinar as medidas de segurança dentro do ambiente de trabalho dela. Essas medidas de segurança vão ter que ser seguidas, inclusive pelos funcionários terceirizados. Isso ela vai passar para a prestadora, que vai ter a obrigação de fiscalizar, na verdade, assim, a prestadora tem a obrigação de repassar para os seus funcionários as normas da tomadora e os funcionários têm que cumprir, tá?
E a tomadora, da sua parte, ela tem a obrigação legal de fiscalizar se isso está sendo ou não cumprido pela prestadora, através, é lógico, dos funcionários terceiros que ela tem dentro da empresa, tá? Recomendamos, Carla, que isso seja feito sempre documentalmente, tá? Porque na situação que nós estamos hoje, toda essa documentação, todas as exigências que a tomadora vai impor, a fiscalização dela em relação ao terceiro, tudo isso é prova para ela, lá na frente, para ela poder depois afastar uma eventual responsabilidade. Agora, aos terceiros, como é que eu vou saber o funcionário terceirizado que está no grupo de risco? Essa informação tem que ser fornecida pela prestadora e a tomadora tem que solicitar essa informação formalmente, né? E vai ter que se passar uma lista detalhada dos funcionários, idade, questão de problemas já pré-existentes de saúde. Eu entendo que a tomadora, ela deve fazer isso. E a prestadora tem que passar sob pena, no meu entendimento, até mesmo de um inadimplemento contratual, né? Tá? Então, essa é a questão. Agora, parece que você tem uma questão em relação à responsabilidade das tomadoras, não é, Carla? Eu até antes da gente chegar nessa questão, eu queria perguntar uma outra questão, que é empresas que têm vários sites, que têm vários endereços, que têm filiais, e que o prestador de serviço, o colaborador, precisa se deslocar, que ele precisa viajar. Sabendo-se que aquela pode ser uma região endêmica, uma região com alto índice de contaminação pelo coronavírus, este colaborador pode se recusar a viajar? Pode, eu entendo que ele pode. E, na verdade, assim, tanto o empregado pode se recusar, como a empresa exigir isso do empregado causa uma responsabilidade objetiva. Carla, o que é a responsabilidade objetiva? É aquela que ele vai ter independentemente da comprovação de culpa. Então, vamos imaginar a situação. O empregador obriga o empregado a viajar para uma região que ele sabe que é de risco de contágio. Ou então, não precisa nem necessariamente ser a região, mas o trajeto, isso que você falou, o transporte, o contato com outras pessoas, isso já vai colocar o funcionário numa situação de exposição ao vírus, né? Se efetivamente acontecer alguma coisa com esse empregado e ele adquirir o vírus nesse trajeto ou nessa atividade, nesse trabalho, a empresa vai ter responsabilidade objetiva, tá? Isso é importante porque o funcionário, comprovando ou não que ele adquiriu o vírus naquele trajeto, a empresa já vai ter responsabilidade. Já é responsável. Já é responsável. E pelo lado do empregado, isso pode ser entendido, Carla, no judiciário, no futuro, né, como uma negligência da empresa, entendeu? E aí o próprio funcionário, isso pode ser motivo de justa causa para o empregado pedir uma rescisão indireta, por exemplo. Doutora Fabiana, se as pessoas já estavam com a cabeça quente depois dessas informações, eu acho que muita gente vai ficar sem dormir mesmo, né? Muda o cenário, mudam as responsabilidades, o cuidado é muito maior, então, da forma como a senhora está explicando, o que fica para a gente é que esse rigor ele deve ser muito maior. Negociado, Carla, é tudo aquilo que a gente estava conversando. Hoje a Justiça do Trabalho privilegia muito a negociação direta entre empregado e empresa. Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem negociado, porque as responsabilidades, elas são iguais. Então, o empregador, ele tem o poder de mando, mas ele tem um limite, esse poder de mando. E o empregado, ele também tem os direitos dele. Então, se ele entender, existe um artigo específico
na CLT, que se o empregado entender que a atividade que ele vai praticar ou que o empregador colocar ele em uma situação de risco, ele pode rescindir o contrato de trabalho dele, essa rescisão indireta, que na verdade seria por uma justa causa da empresa, então a empresa está dando o motivo para a rescisão, e aí ele recebe, ele pode parar de trabalhar, ele decidir, olha, daqui para frente eu não trabalho mais porque você está me colocando numa situação de risco, pede a rescisão indireta e recebe todas as verbas rescisórias de uma rescisão sem justa causa, tá? Uma rescisão normal, entendeu? Doutora Fabiana, até aproveitando então esse gancho, qual a responsabilidade da tomadora de serviço quando o empregado terceirizado alega que adquiriu o vírus? Ele contraiu então a Covid dentro das dependências da empresa. Como é que fica essa situação? Então, Carla, assim, a tomadora, ela já tem uma responsabilidade subsidiária, que é uma responsabilidade que está prevista na lei, por qualquer aspecto que envolve um funcionário terceirizado, tá? Então, isso já está na lei. Só que essa responsabilidade subsidiária, ela é subjetiva. Então, nessa hipótese, provar que a tomadora foi negligente. Então, nós voltamos lá no início da nossa conversa. A tomadora, ela tem que zelar pelo ambiente de trabalho dela, tem que deixar de maneira bem clara e divulgar isso tanto para empregados quanto para terceiros, quais as normas e as regras que ela está adotando de prevenção do contágio no ambiente de trabalho, no ambiente da tomadora. Vai poder exigir a utilização dos EPIs que forem necessários, que a gente estava conversando, luva, máscara, proteção de roupa, de calçado, uniforme, enfim. É ela quem determina as regras. Essas regras vão ser passadas para a prestadora, que tem a obrigação de repassar isso para o funcionário dela, que é o terceiro. No dia a dia, a tomadora, ela tem obrigação, Carla, de fiscalizar se isso está sendo cumprido, tá? Okay. Se não estiver sendo cumprido, ela tem que notificar a prestadora e exigir que isso seja feito. Aí ela pode exigir duas situações. Ela pode exigir que a prestadora converse com os seus funcionários e, se eles não cumprirem as regras, eles vão poder ser advertidos, suspensos e até mesmo isso gera uma justa causa, né? Isso eu digo para o funcionário da prestadora, tá? Peraí, Carla, desculpa, me perdi. Imagina. Estávamos na prestadora, para o funcionário da prestadora. O funcionário da prestadora, muito bem. Agora, pode acontecer da hipótese da tomadora ter ciência antes da prestadora de que o funcionário está contaminado com o Covid. Então, aí, neste caso, a tomadora, ela tem que notificar imediatamente a prestadora de serviço e exigir o afastamento daquele funcionário, do terceiro, dentro daquelas regras da legislação que a gente falou. Vai ter o isolamento, a quarentena, tá? Dentro daquelas regras. Agora, para os funcionários terceiros, Carla, que atuam em área de saúde, do tomador que é da área de saúde, esse tomador, ele pode, pela atividade exercida, exigir que todos os funcionários, tanto os dele quanto os terceiros, façam exames preventivos do Covid, tá? Ele pode exigir isso de maneira indistintamente. Só que ele acaba arcando com essa despesa. Com o custo, né, dessa despesa do exame, tá? E ele pode fazer isso, ele pode exigir. Então, a questão agora é assim: não existe uma relação de subordinação entre tomadora e terceiro, mas existem obrigações contratuais.
Então, a tomadora tem que exigir o cumprimento, ela tem que editar as normas, ela tem que exigir e fiscalizar o cumprimento dessas regras. Se não forem observados pelo terceiro, cabe uma notificação, até mesmo por inadimplemento contratual, junto à prestadora. E para o funcionário terceiro que não cumprir as regras da tomadora, ele pode sofrer uma advertência, uma suspensão, até mesmo uma justa causa, ou ser substituído de posto, porque ele não cumpre as regras, aí, pelo não cumprimento. né, pelo não cumprimento. Mas aí é uma regra interna da prestadora, tá? E eu acredito que seja isso. E aqui, tá? Fabiana, nós temos agora uma questão um pouco mais complexa que chegou dos nossos espectadores, que diz assim: como ficam os acordos individuais que haviam sido realizados antes da última sexta-feira, dia 24 de abril, onde Sim. foi publicada a portaria 10.486/20, com normas relativas ao processamento e pagamento do benefício emergencial instituído pela MP 936/20. A portaria veda expressamente a celebração de acordo individual para redução de jornada ou suspensão de contrato, nas hipóteses em que o empregado não fizer jus ao recebimento do benefício emergencial, notadamente para o funcionário aposentado ativo, entre outros, na forma do artigo 4. Como é que fica, então? Na nossa última conversa, a gente havia até citado a possibilidade deste acordo individual. De semana passada para cá mudou o cenário. Isso foi uma surpresa, Carla, eu vou falar. A gente que acorda e dorme com medida provisória aqui e portaria, acordamos no susto no dia 24, porque o que acontece? A MP, a 936, ela foi editada no dia 1º de abril, né? E aí no dia 2 de abril, o secretário, o especial da Previdência Social, que é o Bruno Bianco, ele veio a público porque justamente ficou a dúvida neste ponto específico sobre funcionários aposentados ativos, né? E ele veio a público e disse com todas as letras que não, a empresa pode afastar, pode suspender o contrato de trabalho, pode reduzir a jornada do empregado aposentado, que está ativo, mas não haverá contrapartida do governo. Então, o que ele quis dizer? Que você pode, isso lá no dia 2 de abril, que você podia suspender, reduzir, mas o funcionário não receberia um segundo benefício, porque pela lei da Previdência Social é proibido você receber 2 benefícios, tá? Previdenciários. Então, ele entendia assim, como o governo já estava pagando um benefício, e se você for ver, Carla, o empregado não estaria desamparado porque ele está recebendo uma aposentadoria, um benefício, então era entendimento de que nem a empresa, nem o governo precisaria arcar com aquela complementação, com o benefício emergencial. E aí foi a surpresa quando chegou a portaria, porque a portaria veio justamente para regulamentar o pagamento desse benefício emergencial e se acrescenta um parágrafo dizendo expressamente que é proibido formalizar, a empresa está proibida de formalizar acordos tanto de suspensão como de redução de jornada para o funcionário que não faz jus ao pagamento do benefício emergencial. E quais seriam esses funcionários, Carla? É o funcionário aposentado, que já recebe o benefício, aquele que já está com suspensão do contrato de trabalho por outros motivos da CLT e recebe uma bolsa qualificação, que é assim que é chamado, sim, né? E para aquele outro funcionário que já exerce um cargo público, comissionado ou alguma coisa desse tipo, né? Só que o que acontece? Quando a portaria saiu no dia 24 de abril, e eu falo, Carla, que na situação que nós estamos hoje, 20 dias para você editar normas de regulamentação é muito tempo, porque no dia 2 de abril, quando saiu a MP
No dia seguinte, ou parece 2 dias depois, nós já tínhamos 7.000 acordos cadastrados no Ministério da Economia. Imagina 20 dias depois, Depois. quantos acordos já não tinham? Inúmeros, e muitos deles já não se enquadravam. E aí, o que a portaria vem dizendo? Aí ela traz essa surpresa, só que aí lá no decorrer das normativas, ela diz que para os acordos que tinham sido feitos antes da portaria, as empresas teriam o prazo de 10 dias para adequar, ok? Ok. Então, Quem já você celebrou antes da data tem, então, esses 10 dias. Isso é importante até para as empresas se Desculpa, organizarem. 15 dias, Carla. Então, ela vem lá no final, nas disposições finais, e falando assim, olha, se você já fez algum acordo antes da portaria, e esse acordo não se enquadra na regulamentação que está sendo agora editada pela portaria, você tem o prazo de 15 dias para você adequar este acordo no sistema, junto lá do Ministério da Economia. A questão é o seguinte, Carla, você pode tanto adequar como você pode alterar. Então, por exemplo, coloquei o funcionário em suspensão. Mas ele não se enquadra mais. Vou cancelar este acordo de suspensão e vou fazer um novo, colocando ele em banco de horas. Entendeu? Okay. Ou colocando ele em uma outra, então você tem 15 dias. A questão fica para aquelas empresas que não vão conseguir enquadrar aquele funcionário em nenhum sistema. Seja de banco de horas, seja de licença remunerada, seja de férias coletivas, de redução de jornada, porque a redução de jornada, Carla, a empresa ainda tem a opção dela continuar complementando, mas aí para ela não vale a pena a redução, porque aí se ela está reduzindo para reduzir o salário, e essa redução ser paga pelo governo, então assim, realmente ficou numa situação difícil, porque tem muitas empresas que não vão conseguir se enquadrar. Qual vai ser a solução, Carla? Cancela o acordo individual e vou falar para você que muitos funcionários vão ser demitidos. Essa é a informação que a gente sabe estava sendo postergada, mas que a gente sabe que lamentavelmente vai acontecer, porque ninguém tem varinha de condão, ninguém tem uma forma guardada na manga para essa hora. Então, infelizmente, esse é um cenário que vai se descortinando para empresas e trabalhadores, doutora Fabiana. Então, Carla, só complementando a questão do acordo, né, da portaria que saiu recentemente, é muito importante que as empresas, o quanto antes, se elas formalizaram esse tipo de acordo e elas já deram a entrada com essas informações no Ministério da Economia, que tem um acesso específico, né, para fazer isso, e isso é importante que as empresas verifiquem com a área de contabilidade, né, cada empresa verifique com a sua área de contabilidade, porque se eventualmente a empresa deixar algum acordo que não se enquadre na portaria, que ele prossiga, que ele seja processado, mas obviamente ele vai ser indeferido, mas ele foi processado e ele foi indeferido, a empresa tem responsabilidade, o governo vai cobrar, vai exigir que as empresas façam o pagamento total da remuneração para esses funcionários que não se enquadraram nos acordos, tá? E se eventualmente o governo chegou a fazer algum pagamento e que não se enquadrou na portaria, a empresa vai sofrer uma execução fiscal desse valor que foi pago indevidamente pelo governo. Já entra em execução fiscal direto, já está previsto na portaria. Né? Não tem questão de discussão de dívida ativa, já entra direto para a dívida ativa. Então, eu acho que é muito importante que as empresas revejam, revejem, né, todos os acordos que já foram feitos e aqueles funcionários que realmente não se enquadrarem na portaria, que ela busque uma outra alternativa, né, tente enquadrar esse funcionário numa outra possibilidade de negociação. E, infelizmente, né, Carla, a gente sabe que se ele não se enquadrar, ou a empresa vai arcar integralmente com
o pagamento desse funcionário, ou ela não podendo fazer isso, inevitavelmente vai ter a dispensa. Tá? Doutora Fabiana, eu espero que numa nova conversa tenhamos um cenário mais leve, notícias né? melhores, né, Carla? Melhores notícias. Nós agradecemos muito o seu bate-papo, a sua atenção, a sua disponibilidade, os seus esclarecimentos tão úteis. São questões muito importantes que estão, de fato, tirando o sono dos nossos espectadores, do mercado como um todo. E a gente sabe que, no fim, há sempre uma luz lá no finalzinho do túnel. Torcemos muito para que em breve tudo isso passe, que a gente tenha muita história para contar e que as coisas se acomodem. Mas reitero, então, o agradecimento. As suas informações, elas são muito úteis, muito pertinentes e, com certeza, auxiliarão nossos espectadores na tomada de decisões. Ah, que bom, Carla. Eu que agradeço a oportunidade, como sempre. Espero ter ajudado. Com certeza. Esse foi mais um episódio do IG Plus Entrevista, uma iniciativa da revista IG Plus, o canal de comunicação oficial da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. E eu encerro a edição com um pensamento muito pertinente ao tema abordado hoje, um pensamento do filósofo Marco Túlio Cícero. Nas divergências civis, quando os bons valem mais do que os muitos, o cidadão deve ser pesado e não contado. Fica, então, o pensamento e nós encerramos aqui o IG Plus Entrevista. Gostou? Quer mandar de volta? Quer mandar um comentário? Envie para a gente. comunicacao@abralimp.org.br. Muito obrigada e até o próximo episódio.